Nessa aula a gente vai ver o réplica set na prática e as configurações de réplica aí que a gente vai ter que colocar no MongoDB. Isso tudo lá na Google Cloud, beleza? Na Google Cloud, para vocês terem uma ideia, eu deixei criei 3 instâncias para o Mongo, 2 com Ubuntu, que é essa primeira e essa terceira, e uma com Debian. E você vai perceber que a Mongo 1 aqui, ela está nos Estados Unidos. Eu criei 2 servidores nos Estados Unidos e um servidor aqui na Europa. Então, você vai ver que eles vão conseguir se comunicar de uma forma muito simples. Estão aqui na rede da Google, eles conseguem se comunicar. A gente vai comunicá-los através do IP externo aqui, tá? Lembrando que eu não vou passar por enquanto nessa aula a parte de segurança. Então, eu vou mostrar apenas como funciona a réplica do banco de dados. Não vou levar em consideração nesta aula a parte de segurança, tá? Depois, nas outras aulas, a gente vai ver essa questão de segurança mais a fundo aí com o MongoDB. Então, primeira coisa, a gente precisa replicar todos esses servidores aqui. Eu tenho 3 servidores, 3 instâncias de servidores e eu preciso replicá-los. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso mexer no arquivo chamado mongodconfig. Então, eu venho aqui nesse etc mongod sudo nano e dá um delay por causa da nuvem, mongodconfig. E aqui no mongodconfig, o que a gente vai ter que colocar? A gente vai ter que colocar o nosso IP interno para ele ter acesso externo. Então, qual é o IP interno aqui da máquina que a gente está acessando? Essa é a Mongo 1, tá vendo? Então, eu preciso desse IP interno aqui. Eu preciso colocar ele lá na minha configuração. Então, eu venho aqui e coloco ele aqui nesse by de IP. E eu coloco a porta 2323, que nós já configuramos aqui a nossa nuvem para que ele possa acessar a porta 2323, ok? Então, além disso, eu vou colocar aqui também nesse parâmetro aqui de replication, nessa linha replication, eu vou colocar o texto repl setName, 2 pontos, o nome da minha replicação. Eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar, sei lá, réplica RS0, até o que tem no manual, mas você pode colocar qualquer nome aqui, tá? Então, você vem aqui, salva esse arquivo e reinicia aí o MongoDB. Vamos sudo service mongod restart. Beleza? Da mesma forma, a gente tem que agir aqui com esse servidor aqui, o MongoDB. A gente vem aqui, dá um sudo nano etc mongoconfig. Então, só que aqui a única diferença é que a gente vai acessar o outro IP, né? O replication aqui, a gente coloca o mesmo texto, a mesma replication, repl setName, RS0 e o IP e a porta vai ser 2323 e o IP, vamos verificar aqui qual é o IP, é esse aqui, a gente coloca esse IP, beleza? Deixa eu só conferir na nossa primeira máquina se eu coloquei
o nome foi RS0 mesmo. Foi RS0, o nome da réplica. E agora vamos configurar a nossa terceira máquina, que é essa aqui. Essa aqui, o IP dela é um pouco diferente, o IP local aqui, porque ele está aqui na Europa, né? Então, eu vou configurar aqui sudo nano etc mongo mudo a porta para 2323 e mudo o IP aqui. E mudo o replication para a mesma replicação. Set name rs0. Beleza? Então, essa é a nossa replicação. Vou dar um sudo service mongo de restart aqui também. E no outro servidor do Debian, sudo service mongo de restart, beleza? Então eu tenho aqui, acabei de criar a configuração do grupo e vou eleger aqui uma dessas máquinas para ser a minha máquina primária, né? Aquela minha máquina que vai ter a conexão aí primária. Então eu venho aqui e vou conectar nele mongo --host com o IP dessa máquina, que é esse IP aqui. Entrei nessa máquina. Tem que colocar a porta também, 2323, né? Entrei e conectei aí no MongoDB. Estou conectado nesse MongoDB. Então, o que eu consigo fazer nele? Eu vou inicializar as minhas réplicas. Basta eu digitar aqui rs initiate, né? E ele vai iniciar a minha réplica dessa forma aí. Colocou aqui que é secundário, só que ele já se tornou primário porque ele é o único, né? Eu não adicionei nenhum servidor ainda para essas configurações. Eu simplesmente liguei esses grupos pelo replica setname. Eles ainda não sabem se um é primário e o outro não. Então, quer ver? Eu vou logar aqui nesse outro, nesse segundo. Vamos logar aqui no segundo. Mongo --host. A porta 2323. Ele logou, mas aí está sem instância nenhuma. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente conectar esse Mongo 1 com o Mongo 2 do Debian. Como é que a gente vai fazer isso, Nathaniel? A gente vai adicionar a réplica. A gente vem aqui, escreve rsdd, coloca, entre aspas, o servidor. Nesse caso, a gente vai usar o IP externo, tá? Porque a gente vai fazer conexão externa. Lembrando que a gente não está levando em consideração a segurança neste momento. A gente vai levar nas próximas aulas. Então, aqui a gente está adicionando um IP externo e ele conseguiu aqui adicionar esse primeiro carinha. Agora eu vou adicionar um outro, o rs add. Vou adicionar esse outro cara que está lá na Europa. Coloco aqui o IP externo dele. A porta 2323. Adicionou esse outro cara que está lá na Europa. Beleza? Então, adicionado aí os nossos servidores, as nossas réplicas, eu dou um rs config.
Aí ele vai configurar aí as nossas réplicas. Eu tenho esse host aqui e eu tenho esse outro host aqui também que está configurado, e a prioridade aqui dos dois é a prioridade 1, caso o nosso primeiro aí caia, tá? Então eu tenho aí esse aqui que está configurado com esse IP 10.128.0.2 e eu tenho os outros aí também que estão configurados, beleza? Então eu consigo aí configurar de uma forma muito simples aí o nosso servidor. E agora dá para eu dar um rs status para eu ver se realmente está tudo certinho. Tá, estando tudo certinho, a gente precisa lá nos outros servidores, que é nesses aqui, por exemplo, ele já identificou que é secundário, tá vendo aqui, ó? E a gente coloca o comando db.get mongo.set slave ok. O que significa esse set slave ok, Nathaniel? Significa que esse meu secundário aqui, ele vai ter essas permissões de leitura. Eu vou conseguir ler nesse banco de dados aqui tudo o que for replicado, beleza? Então eu vou conectar nesse outro aqui, vamos conectar nesse que está em outro país, mongo --host, deixa eu ver qual é o IP aqui, esse aqui, porta 2323, vamos conectar, conectou, ele já identificou aqui que ele é secundário também, tá vendo? Esse é secundário e esse é o primário, ou seja, esse é o que está mandando aqui na galera, ele aqui vai ter a permissão de escrita nesse banco de dados aqui. Esse aqui é simplesmente a leitura, mas vai ser a réplica desse, e esse aqui também vai ser a réplica desse, tá? Então eu tenho aí 3 servidores em diferentes localidades aí, inclusive um com uma distribuição Debian e o outro Ubuntu, né? Então a gente consegue, o que importa é que seja a mesma versão do MongoDB, tá? Então eu tenho aqui a mesma versão do MongoDB e eu consigo replicar isso. Vamos tentar fazer uma conexão nesse nosso primário aqui, por exemplo. Eu vou conectar aqui via acesso externo, né? Vou acessar aqui esse IP aqui para me conectar naquele. Eu vou conectar a porta 2323, como eu não coloquei usuário e senha nenhum, ele vai conectar aí na porta 2323 e eu vou criar aqui, por exemplo, um banco de dados. Vou criar aqui um banco de dados chamado exemplo, tá? E uma collection, vou colocar um banco de dados chamado réplicas, tá? E uma collection chamada exemplo, beleza? Então vou criar aqui. Nesse banco chamado réplicas, eu vou inserir um documento aqui, nome Nathaniel, inserir um documento nome Nathaniel. Então, se você for perceber, aqui no secundário, eu consigo, tanto no primário quanto no secundário, se eu vier aqui e use réplicas db.exemplo.find, ele vai conseguir pesquisar o nome que eu acabei de colocar, o documento que eu acabei de colocar. Já nesse aqui, eu vou use réplicas db.exemplo.find. Ele também vai conseguir, e ele replicou exatamente esse dado, tá vendo? Porém, nesse terceiro que está em outro servidor, como nós não colocamos esse comando db-mongo set slave ok, se a gente tentar fazer isso, ó, use réplicas, ele coloca use réplicas, mas se a gente tentar colocar db exemplo.find, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro aqui porque a gente não setou
ele como master slave. Então a gente precisa também setar ele como master slave. A gente vem aqui, seta ele e esse comando agora vai funcionar, tá vendo? Então, todas as vezes que eu criar alguma coisa, eu vou criar um outro documento. Nome fulano de tal. Eu estou criando no primário. Eu estou com a minha conexão, está sendo exatamente para o que é primário, que é esse aqui, ó. Tenho a conexão, consegui colocar o fulano de tal, mas ele sincronizou aqui também com esse aqui, que está no mesmo país que esse aqui, né? Só que esse aqui já está em outro local, mas também está sincronizado. Todos os 3 bancos de dados estão sincronizados aí de uma forma muito simples. Agora vamos supor, Nathaniel, que eu derrube esse banco primário aqui. Vou derrubar ele. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar um exit aqui e vou dar um sudo service stop. Vou parar ele. Assim que eu parar, um desses dois aqui vai assumir. Se eu der Enter aqui, ó. Por enquanto, nenhum dos dois assumiu. Ele tem um tempo de latência até ele verificar, poxa, eu não consegui me comunicar mais com esse aqui, não. Esse cara aqui, o Mongo 1, caiu. Então, ele vai ter agora um primário. Esse torna-se primário e esse continua sendo secundário. Então a gente aqui não vai conseguir mais fazer essa conexão, né? A gente pode tentar aqui, por exemplo, colocar qualquer coisa, a nossa conexão vai falhar. Então, vamos conectar no novo primário. O novo primário agora é o Mongo 2, então a gente vai se conectar nesse carinha aqui. vinte e três. Réplicas. Tá vendo aqui, ó? Tem os mesmos dados. E agora eu vou inserir o documento que eu quero. Nome ciclano. Inserir aqui o documento nessa nova conexão. E tá aqui o documento. E nesse outro aqui também vai estar aqui o documento, tá vendo? Então você tem no MongoDB alta disponibilidade, porque você consegue, se um cair, o outro assume, em outro servidor assume, esse aqui caiu, esses outros dois assumiram, esse aqui, o segundo assumiu e continuou sendo replicado aqui. E você também tem backup em tempo real. Então você não precisa aí de fazer backups, aí, rotinas de backup, desde que você consiga clusterizar dessa forma aí o seu MongoDB.